os 4 problemas, os 4 tipos de violência política. Embora tenham origens muito diferentes entre si, têm algo em comum: nenhum deles será resolvido pela esquerda. Uma só semana viu acontecer no cenário político global a segunda tentativa de assassinato de Donald Trump, uma cadeirada em Pablo Marçal e as explosões dos pagers do Hezbollah. E por isso nós vamos hoje falar de violência política, de 4 tipos diferentes de violência política e daquilo que elas têm em comum entre si. O primeiro tipo de violência política é o que aconteceu, pode-se dizer, na facada em Bolsonaro e nas 2 tentativas de homicídio de Donald Trump. É uma tentativa de assassinato político. É um tipo específico de violência que decorre da radicalização de uma militância. Normalmente uma militância exacerbada, identificada com uma causa política e que decide, por enxergar no adversário político uma ameaça existencial, decide eliminar o adversário político através do assassinato. De novo, é o mesmo tipo de violência que aconteceu com Trump agora e que acontecera com Bolsonaro na primeira eleição que ele disputou presidencial, e que acontece frequentemente mundo afora. Este é um tipo de violência política com dezenas, centenas de registros na história, talvez levando até ao assassinato de Júlio César. O tipo de militância política de hoje, principalmente da esquerda, é um tipo de militância radicalizada pelo identitarismo e que produz este tipo de atentado político contra a vida do opositor. O segundo tipo de violência política é simbolizado pela cadeirada de Datena em Pablo Marçal. Este é um tipo de violência política que resulta do enfraquecimento do debate político, do discurso político, da capacidade de, no ambiente democrático, produzir, pelas armas da democracia, que são as palavras e as ideias, produzir um embate de alto nível. O Brasil vem perdendo qualidade cultural. Isso que acontece em toda a estética, em todas as artes, se reflete também no cenário político. A perda da capacidade de refinamento de ideias, de aproximação através do diálogo, de construção de argumentos sólidos e com valores e princípios, é o empobrecimento da própria linguagem da política. E as campanhas de verdadeira baixaria têm expressado isso. A perda da qualidade da discussão política no Brasil. É a perda da inteligência aplicada à política. É a perda da cultura. É o rebaixamento cultural aplicado à política. Um fenômeno do qual a cadeirada é apenas o ápice, mas o próprio discurso político já revela. O terceiro tipo de violência política, as revoltas populares, elas são causadas por insatisfações da população com o estado de coisas. É uma insatisfação de um grupo político radicalizado normalmente pela falta de esperança de ter a quem recorrer. Pode ser uma revolta contra o governo do dia ou contra a organização do Estado de maneira mais ampla e profunda. Mas a verdade é que são revoltas populares contra o governo e não contra uma pessoa. Este tipo de revolta é produzido pela fermentação de ideias no seio da sociedade que não encontram solução dentro do atual modelo político. Por ideias, insatisfações, queixas e reclamações que não conseguem ser resolvidas politicamente e às vezes não conseguem sequer acessar o governo ou o Estado. O quarto tipo de violência é o que nós vimos no 7 de outubro em Israel. É o terrorismo. A história também guarda dezenas de casos de terrorismo, a expressão máxima da violência política. O terrorismo é produzido pelo fanatismo
e por um radicalismo fundamentalista, pelo desejo de destruir não apenas individualmente o inimigo, mas toda a categoria política ou social na qual o inimigo está inserido. O inimigo não é uma pessoa para o terrorista. O inimigo é um povo, uma religião, os nacionais de um determinado estado. Estes são os alvos e, portanto, é uma batalha de fundamentalismos. A primeira, o assassinato político, ou tentativa de assassinato político, que nasce da radicalização de uma militância que enxerga no inimigo uma ameaça à sua existência, se combate enfrentando a divisão social. Se combate aproximando as pessoas e promovendo politicamente aquilo que une as pessoas e não aquilo que diferencia as pessoas. No campo político moderno, o que mais promove a separação das pessoas é o identitarismo. É a nova estratégia da esquerda, depois do fracasso do marxismo econômico, a nova estratégia da esquerda de separar as pessoas em grupos minoritários, de politizar os assuntos destes grupos minoritários. É por isso que o identitarismo trata como categorias políticas e não sociais a pauta LGBT, a pauta do povo negro, a pauta feminista e assim sucessivamente. Não são grupos, são pautas políticas encampadas por grupos radicalizados. E os militantes destes grupos só se entendem como seres humanos a partir do grupo, como se a sua existência dependesse da pauta que foi politizada para aquele grupo. E, portanto, quem é inimigo da política do grupo é uma ameaça existencial para essas pessoas. Este tipo de violência que nasce desta radicalização se combate enfrentando a divisão, enfrentando o identitarismo, aproximando as pessoas, mostrando que o que nos une é muito mais do que o que nos separa e dando à batalha política as pautas ideológicas que a esquerda implementou para se apropriar politicamente destes grupos minoritários. O segundo tipo de violência política, o empobrecimento do debate, que resultou na cadeirada, este se combate com cultura elevada. Se combate com conhecimento, se combate com inteligência, se combate com preparação, se combate com a elevação da cultura de um país, que termina refletindo no âmbito político. As democracias funcionam principalmente no sentido de que aquilo que está na sociedade acaba refletido na política e nos governos. Uma sociedade que perdeu a capacidade de compreensão, de debate e de elaboração teórica dos assuntos, obviamente produzirá uma política também nestes termos, baixa, rasa, e que resulta no enfrentamento do xingamento antes de resultar no aprofundamento das ideias. O terceiro tipo de violência política, as revoltas, que o 8 de janeiro no Brasil e o 6 de janeiro nos Estados Unidos simbolizam, independente de qual seja a ideologia que as promove, se enfrentam este tipo de revolta com fortalecimento das instituições através da transparência, do Estado de Direito, do fortalecimento da democracia e da promoção aberta do debate sobre os problemas que causaram a revolta. Ninguém enfrenta e resolve uma revolta popular pela censura ou pela proibição de debater os temas que a promoveram em primeiro lugar. E, portanto, o que nós temos visto é não a solução das causas que promovem as revoltas populares, os protestos, a indignação da população, mas o seu agravamento. O quarto tipo de violência política, o terrorismo, se vence com a força. O terrorismo precisa ser enfrentado no seu campo de batalha, que é o enfrentamento, é a guerra contra o terror. Não se negocia com o terrorista. E como disse Churchill, não existe substituto para a vitória. Com o terrorismo não há diálogo e construção possível. O terrorismo precisa ser vencido. E por isso, os quatro problemas, os quatro tipos de violência política, embora tenham origens muito diferentes entre si, têm algo em comum. Nenhum deles será resolvido pela esquerda. Em primeiro lugar, porque nós precisamos promover a integração da sociedade e não a sua cisão em pequenos grupos identitários.
E a estratégia própria da esquerda, a estratégia da esquerda moderna, é justamente dividir a população e radicalizar militâncias identitárias. A esquerda causa este problema, não poderá resolvê-lo. O segundo tipo, que é a melhoria do nível do debate político, precisa da educação e da elevação da cultura de um povo. E por que eu digo que ele não será resolvido pela esquerda? Justamente porque a esquerda transformou o palco universitário do Brasil num instrumento de radicalização política a serviço de uma causa, a serviço da sua pauta política, e não a serviço do conhecimento. Aliás, a Brasil Paralelo estreia o documentário Unitopia, que eu recomendo a todos que assistam, porque é um raio-x do que se passa nas universidades brasileiras, que não é diferente do que se passa, paradoxalmente, nas universidades americanas. A universidade deixou de contribuir para a elevação do debate político brasileiro e passou a contribuir para o primeiro elemento, a sua radicalização e a sua cisão em minorias radicalizadas. O terceiro tipo de violência, a revolta popular, precisaria justamente de mais transparência, de mais abertura, de mais Estado de Direito, de um franco debate sobre a situação da política nacional. E a esquerda tem apoiado justamente a reversão da liberdade de expressão, para colocar os discordantes cada vez mais de joelhos. Não que a violência política se justifique em toda e qualquer revolta e que toda e qualquer revolta tenha razão de ser. Mas o fato é que não se contém uma revolta política pela via da censura. Ela se contém pelo aprofundamento das instituições, por mais transparência, pelo endereçamento das causas que provocaram, em primeiro lugar, a revolta. A revolta é um sinal de que parcela da população relevante não está de acordo com os fundamentos mesmos de um determinado governo ou da forma de organização de um Estado. E isto, numa democracia, exige o tratamento democrático deste tema, isso é, a inclusão da insatisfação na pauta do debate político. Nós temos que falar sobre o que produziu a revolta. E é por isso que a esquerda, ao produzir a censura dos revoltosos, não contribui para resolver o problema da violência política. Ao contrário, contribui para aumentá-la, porque soterra a livre manifestação das opiniões e das vontades e dos desejos e dos anseios que precisam ser trazidos à tona para serem debatidos e, se necessário, vencidos no campo da política. O quarto tipo de violência não será resolvido pela esquerda, o terrorismo, porque o que nós temos assistido é justamente parte relevante da esquerda abraçando as causas do Hamas, organização terrorista, abraçando pautas de grupos terroristas em enfrentamento ao Estado de Israel. Portanto, é óbvio que o tipo de terrorismo que Israel sofreu não será vencido pela esquerda, porque a esquerda se nega sequer a enfrentá-lo em seu próprio campo de batalha. Está claro, portanto, que a esquerda não tem em si o que é necessário para debelar estes tipos de violência política. Não significa que a esquerda é a causadora de toda a violência política. Obviamente não é. Mas ela não tem em si os princípios e valores necessários e as ferramentas políticas necessárias para debelar estas causas. Quem terá? Se a direita quiser ter em si a solução para estes tipos de violência política, ela precisa nutrir mais do que um punhado de princípios e valores enunciados. Ela precisa aprofundar o debate político, estar disposta a produzir menos divisão social e mais integração, está disposta a elevar o nível do debate político, a aprofundar o nível cultural das discussões e a promover o enfrentamento dos problemas pelo argumento, pela discussão, pelo exercício da democracia. E se a direita quiser isso, ela não adquirirá estas capacidades como grupo, mas individualmente, através de cada pessoa que busque conhecer, se preparar, fazer uma discussão política adequada, defender os valores e princípios corretos, mas também de uma forma elevada, que nos permita resgatar a qualidade da política no Brasil e promover pela democracia, pelo Estado de Direito,
pela liberdade de expressão, o futuro que nós queremos para o nosso país. Existe um negócio mais revolucionário do mundo que vai ser grande e ainda vai fazer o bem. A gente encontrou, talvez, um modelo de organização para influenciar a cultura, talvez o nosso modelo, dos nossos valores. Não tem como você produzir um efeito na sociedade sem trabalho, sem mão de obra. E eu, o Lucas, o Felipe, desde faculdade, desde novo, assim, a gente tinha sonho de empreender, se sentia numa outra vocação, assim, né? E eu dizia, cara, eu não quero fazer uma ONG que vai receber dinheiro, porque daí eu vou... Né? Esse modus operandi tem alguma coisa que não fecha. Tinha uns 10 mil reais ali guardado, botamos esses 10 mil reais, depois surgiu mais 13 mil e pouco. Ao todo, a gente investiu do bolso 13.800 reais. E ao todo, pegamos 94 mil reais de empréstimo. Então, foi isso, o investimento da Brasil Paralelo. Não tinha chance de dar certo esse negócio. E o que a gente fez? A gente falou assim, olha, tem alguns princípios. Primeiro, negócio privado. Tem que ser atrativo para as pessoas todas que não estão interessadas pelo tema. A gente tem que despertar novas pessoas para esse negócio aqui. Não pode receber dinheiro público, porque a gente já viu o embrulho que isso gerava, a dependência total sempre. A gente queria fazer algo que a gente acreditasse filosoficamente também, tinha essa pegada. Então a gente sempre... Até hoje, a gente nunca fizemos um apoio a nenhum político. Mesmo as nossas críticas sempre são críticas históricas, ponderadas, etc. Conscientes, não é uma coisa fervorosa, ideológica. E nós tínhamos esse perfeccionismo de fazer um negócio que fosse didático, como era essa apresentação aqui. Olhou para as pessoas e falou assim, olha, isso aqui vai ser o maior negócio de conteúdo do Brasil, talvez do mundo. Nós vamos ser o negócio mais revolucionário do mundo, porque vai ser grande e ainda vai fazer o bem. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Entramos em evidência aí no Brasil inteiro, viemos para São Paulo. O crescimento do negócio todo ele foi financiado com lucro. Nunca tivemos nenhuma rodada de investimento, nunca tivemos nenhum fundo interessado, nada. A nossa área de produção é muito eficiente, comparada ao mercado de audiovisual em geral, né? A gente faz aí 2, 3 meses, né? Você levanta um filme, às vezes gasta 200, 300 mil no máximo e geralmente algumas milhões de pessoas assistem. Produzimos mais documentário que qualquer produtora dessa que pegou dinheiro do Estado, sempre mais baratos, então sempre mais barato, sempre com muito mais audiência, sempre mais rápido e com conteúdo bom. A gente acredita que a educação através do entretenimento é um belo caminho. No fundo, hoje a gente percebe que a gente é uma empresa de educação, mas de uma nova educação, né? Uma empresa que olha para esse mundo de entretenimento, de vídeos, de internet, e fala assim, olha, nós vamos educar através disso aí. Como é que eu vivi até agora sem alguns conhecimentos que aprendi com vocês? Eles são como se fosse uma luz, né? Em contraponto, é de extrema importância. A gente educa com entretenimento.